Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu ainda estava armando as coisas aqui e na hora que eu apertei Enter, eu percebi que a imagem simplesmente cortou. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço vocês por estarem participando com a gente aqui. Estou acabando de arrumar as coisas e gostaria de pedir vocês para ajudarem compartilhando para a gente aumentar o alcance. Vou desligar a luz de serviço. Isso. Desligando a luz de serviço eu consigo diminuir um pouco o reflexo na testa. Percebi que eu consegui fazer isso. E quem puder ajudar a compartilhar para a gente aumentar o alcance aí, grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, enfim. Quem puder ajudar compartilhando, isso é muito importante. Eu ainda estou acabando de colocar as coisas aqui no lugar. Claro que eu vou falar do caso Bolsonaro, esse pequeno caso aí que essa esquerda cruel já começa a falar do mito que nunca se envolveu em casos de corrupção. Coitado do mito. Olha, gente, eu acho com toda sinceridade que essa esquerda está sendo muito cruel. É só uma corrupçãozinha, é só R$1 milhão. Será que essa esquerda vai ficar enchendo a paciência do Bolsonaro? O mais interessante é o seguinte, se vocês perceberem, vocês vão ver que a desculpa que eles estão tendo nos últimos tempos é que, olha, mas é tão pouquinho, é mais ou menos assim, é corrupção, mas é tão pouquinho. Bom, enfim, vamos compartilhar aí para aumentar o alcance. Eu já dei um spoiler aqui do que vai acontecer, estou acabando de regular a câmera. Agora sim acabei de regular a câmera, as coisas acontecendo em tempo real, agora parece que está com foco, isso, consigo ver a imagem com foco ali. E deixa eu começar já trazendo as primeiras participações da noite, como eu faço sempre. O Clicério de Almeida diz que Facão venha participar do grupo no WhatsApp, Clube do Estopa Oficial. Ele deixa aí o número do WhatsApp, onde a galera está se unindo para falar sobre política, para falar sobre vários assuntos interessantes. Então, quem puder participar, eu estou colocando aqui no YouTube, no computadorzinho aqui, para eu ter condição de acompanhar o alcance da transmissão, para ver se tem muita gente assistindo. Mas lembrando que essa transmissão não está no Facebook, eu ainda estou colocando as coisas no lugar. E como essa transmissão ainda não está no Facebook, eu preciso que vocês ajudem compartilhando no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Onde for possível, por favor, ajudem. Eu tenho que acabar de fazer a conexão aqui, porque o meu roteador queimou hoje durante a tempestade, e aí eu tenho que conectar fora do roteador. Mas enfim, no final das contas, tudo vai dar certo. O roteador está na garantia, tomara que eles não percebam que foi o relâmpago. Boa noite a todos. Marisete Ferreira Reis, oi gente. Danilo Campos, boa noite a todos. Tijuca SC, Roberto Braga, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Aqui 382 pessoas assistindo. Deixa eu cortar aqui, já deixa eu colocar o corte automático para evitar que eu fique tomando couro como ontem. Eu queria agradecer de coração, eu vou agradecer durante a live, mas agora enquanto a live está crescendo, eu vou aproveitar, deixa eu chegar mais perto aqui, eu vou aproveitar o início da transmissão para agradecer as pessoas que já ajudaram nesse trabalho cooperativo aí de montar o computador. Chegou aqui nas minhas mãos hoje, quem trouxe foi a Efigênia, e é um trabalho que foi realizado pelo Clube do Estopa, deixa eu ver se é possível ver aqui. Isso, pelo Clube do Estopa Oficial. O Clicério já pilotou várias pessoas que ajudaram e o computador já começa a nascer. Então já tenho aqui 2 pentes de memória RAM. O Clicério falou que já está trabalhando nos próximos 2. E ele falou para já atualizar já a lista, ou seja, as memórias já estão compradas. Então eu agradeço muito as pessoas que já estão ajudando, agradeço de coração, agradeço muito mesmo a Efigênia que teve a paciência de pegar e trazer aqui em casa. Eu imaginava que o pessoal compraria aí no Mercado Livre, mas o Cássio e o Clicério eles fizeram diferente. Eles acharam uma distribuidora dentro de Belo Horizonte e
a Efigênia foi lá na distribuidora, buscou, trouxe aqui em casa, um carinho muito grande. E eu queria, ainda falando sobre esse assunto do computador, eu recebi algumas mensagens no YouTube de algumas pessoas da área de informática que falaram, não precisa de um computador desse. Eu queria esclarecer o seguinte, qual computador que eu tenho hoje? Eu tenho um i7 3.8 que chega no Turbo Boost até 4.2. Esse i7 é de 4 núcleos e ele tem 24 de memória RAM. Esse i7 está trabalhando hoje com 2 placas de vídeo, porque eu já tinha uma placa de vídeo que eu trouxe da Inglaterra, que é eu acho que é 970, mas enfim, eu vou dar uma olhada ali em qual que é, mas é uma placa de vídeo de 4 GB de memória. E o Léo Atucci me patrocinou outra placa de vídeo, que é uma 1050, também de 4 de memória. Então, eu estou colocando o software Wirecast para funcionar nesse equipamento que eu tenho hoje e ele não está dando conta. Então, o que eu pensei? Olha, não adianta eu partir para outra coisa intermediária. Eu já tenho um processador de 4 núcleos, 4.2, 2 placas de vídeo e ele não está dando conta. Simples assim. O Wirecast, ele funciona só com uma placa de vídeo, o que significa que eu tenho que escolher uma das 2 para fazer o trabalho do Wirecast. O que é o trabalho do Wirecast, para vocês entenderem? O que está acontecendo agora, né? Estou falando isso em especial porque tem uns colegas que comentaram tecnicamente a coisa. Eu estou recebendo os comentários, então isso é uma entrada, esses comentários que você está vendo aqui, que acabou de virar YouTube, eu preciso capturar esses comentários. Esse cenário aqui atrás, lógico que ele não existe. Para esse cenário funcionar, eu preciso de um recurso que chama Chroma Key. Na verdade, eu estou no fundo verde. O que acontece é que o computador faz um cálculo e substitui esse fundo verde pelo que está acontecendo aqui no fundo. Então, esse cenário que vocês estão vendo, na verdade, é um cenário virtual. O que tem aqui na parede de trás é simplesmente uma parede verde. O computador faz todos esses cálculos e entrega essa imagem montadinha, com essa coisa girando aqui embaixo, com esse fundo virtual que mexe com os comentários aparecendo aqui do lado. Além dos comentários, vamos lembrar que eu tenho uma outra entrada, que são as notícias que eu coloco no ar. Eu acho essas notícias muito importantes, que elas acabam ilustrando. Então, ou seja, mais uma entrada. Eu estou falando isso porque alguns colegas comentaram que um computador muito simples resolveria. Não é assim. Quem dera. Se resolvesse, eu não estava passando aqui por vários problemas. Além de tudo isso, eu tenho que acionar as transmissões. Eu desisti de transmitir no Facebook em simultâneo, porque eu começo a transmitir no Facebook em simultâneo, a transmissão cai, simples assim, porque o computador não aguenta, ele garra em 100% e cai. Eu tenho que gravar. Então, olha só, depois que o computador faz todo esse trabalho de dar entrada ou desse material que está na página do 247, você imagina o seguinte, o computador ele está pilotando, porque olha, para eu fazer esse trabalho, obviamente, não adianta eu deixar uma página aberta. Então, todas as páginas que eu trabalho estão abertas aqui nesse momento. Eu abro várias matérias. Então, o que acontece? O Flash está rodando no computador, rodando várias coisas ao mesmo tempo no navegador. O YouTube está aberto, que é onde eu estou buscando os comentários. Além disso, além de ter isso, o computador está pegando a imagem de uma câmera, calculando um fundo chroma key, que é essa coisa de substituir o fundo verde, né? Vou colocar de novo para vocês verem. O computador está calculando a substituição desse fundo verde por um cenário virtual. Então, o que acontece? Tudo isso gasta muito recurso. Depois que o computador faz tudo isso e entrega essa imagem da forma que vocês estão vendo, eu ainda preciso fazer uma gravação, que é de onde eu busco a reprise e corto os pedaços menores para colocar no ar depois, e eu preciso fazer também as transmissões. Aí que entra, eu faço uma transmissão no YouTube, que é essa que está acontecendo. Minha página no Facebook, ela tem 215 mil seguidores. Eu poderia estar transmitindo lá. Dilma Resistente tem mais de 300 mil, me parece. Poderia estar transmitindo lá. O interessante seria eu transmitir no maior número de páginas do Facebook possível, mas cada transmissão consome um pouco
mais de recurso. Então é isso que faz o computador não dar conta. Então na hora que eu falo com vocês, olha, eu parti logo para um computador com uma grande quantidade de núcleos, porque eu acho importante transmitir no maior número de lugares o possível. Aí o colega vira e fala, nossa, mas que exagero, você está falando que precisa de uma placa 1070 Ti. Não é exagero, porque precisa. Isso é a recomendação do programa. Eu uso um Wirecast. O Wirecast precisa disso. Por que eu uso o Wirecast? Eu poderia usar o OBS? Claro que eu poderia. Ele consumiria quase a mesma quantidade de recursos e eu não teria a opção de transmitir em vários lugares ao mesmo tempo. O Wirecast me dá essa condição de transmitir em vários lugares ao mesmo tempo. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque no vídeo que eu coloquei a respeito da necessidade de substituição do computador, algumas pessoas falaram que o computador que eu pedi é exagerado. Então é interessante, de repente, o técnico que escreveu lá que uma transmissão dessa não consome 3% do recurso do processador, é interessante que talvez esse colega reveja seus conceitos e procure aí a página do programa que eu uso, que é o Wirecast, e tenta ver aí quais são os recursos recomendados. Então, voltando um pouquinho aqui para os assuntos de hoje, né? Muito obrigado então às pessoas que estão participando. Vou liberar aqui os comentários. Laurindo Alves pergunta se o Bozo é corrupto ou corno. Isso ele vai decidir, mas eu acho que ele decidiu uma história que ele consegue escapar ao mesmo tempo dos dois, porque ele falou que o dinheiro é um dinheiro que essa pessoa estaria devendo ele. Agora, estranho, né? Agora, olha que interessante, gente. Eu falo com vocês, eu particularmente, tô curtindo. Vou falar com vocês com toda a sinceridade. Eu tô curtindo porque a gente vai zoando aí o eleitor do Bolsonaro. Eu acho que, obviamente, é uma situação que a gente tem que rachar de rir. A gente sabe que o eleitor do Bolsonaro vai se iludir, porque o Bolsonaro vai conversar com esse cara para ele confessar que o negócio é só dele. Vocês lembram do caso do helicóptero cheio de cocaína que foi pego aqui em Minas Gerais? Pois é. O piloto do helicóptero assumiu sozinho o caso. Por que o piloto assumiu sozinho? Porque ele está ferrado de qualquer maneira. Para que ele vai ferrar mais alguém? Ficou preso só um pouquinho, rapou fora. Esse rapaz, obviamente, ele não vai ganhar absolutamente nada levando o Bolsonaro junto. Então ele vai, com certeza, inventar uma história. Já inventaram a história. O Bolsonaro se preocupou em dizer o porquê do dinheiro ter entrado na conta da esposa dele. É porque esse motorista estaria... Olha só que interessante. Esse motorista estaria devendo R$24 mil para o Bolsonaro. Olha, gente, vou fazer uma pergunta para vocês com toda a sinceridade. Quem for motorista aí, me fala qual pessoa que emprestaria R$24 mil para você. E quem tiver R$24 mil aí, me responde com toda a sinceridade. Você emprestaria R$24 mil para um motorista? Não estou desprezando a profissão de motorista, mas se eu tivesse R$24 mil, eu emprestaria R$24 mil para uma pessoa que ganha R$30 mil por mês. Não é o caso de um motorista, né? Eu não emprestaria, eu acho que para ninguém, que eu não teria coragem, né? Porque se o cara não conseguiu no banco, significa que alguma coisa aí tem. Mas eu não emprestaria R$24 mil para uma pessoa que tem um salário tão abaixo de R$24 mil. É incompatível. O Bolsonaro falou que esse cara estava devendo ele R$24 mil. É interessante a gente entender o porquê que estava devendo, né? Será por que esse cara estaria devendo o Bolsonaro R$24 mil? Que tipo de serviço que o Bolsonaro presta? Né? Vamos pensar o seguinte, o Bolsonaro prestou algum serviço para ele e ele estaria devendo R$24 mil? Claro que não, gente. Claro que não. Aí... a gente tem essa notícia, 7 assessores de Flávio Bolsonaro fizeram depósitos para ex-motorista. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, gente, vou explicar para vocês. Olha, lógico, isso tem que ser objeto de uma investigação, mas eu estou supondo uma das possibilidades e que fique claro que eu não estou afirmando, eu estou supondo uma das possibilidades. O que acontece é que o parlamentar, ele tem o salário que é limitado pela Constituição. Aquela coisa lá do teto constitucional. Ele não pode ganhar mais do que isso.
ele acaba ganhando mais, porque tem verbas indenizatórias. Aí ele ganha auxílio moradia, auxílio isso e auxílio aquilo. Mas o parlamentar tem o poder de contratar pessoas. Vocês lembram do caso da Val do Açaí, que nem ia no gabinete do Bolsonaro? Então, como que funciona? O parlamentar em geral, aqui eu não estou falando do caso em específico, o parlamentar em geral, ele tem uma verba, que é a tal da verba de gabinete, que é um dinheiro que ele ganha, né, que ele tem à disposição dele para ele contratar pessoas. Essa verba de gabinete é mais ou menos assim, olha, eu vou contratar fulano, eu vou contratar Soniel Queiroz, que fala Bolsogate, olha Soniel, eu vou te contratar para o meu gabinete, vou contratar Genaro, aí eu vou lá e contrato o máximo de pessoas possível que eu posso contratar para o meu gabinete. Pronto, simples assim, contratei o máximo de pessoas que eu posso contratar. Só que eu não contratei essas pessoas para exercerem atividades para o meu gabinete. Eu contratei essas pessoas porque eu tenho essa verba para contratar essas pessoas. Aí eu combino com essas pessoas a seguinte coisa, vocês me emprestam o nome de vocês, emprestam o CPF de vocês e eu vou registrar vocês no meu gabinete. Vocês não vão precisar de trabalhar, mas vocês vão dividir o salário comigo. Vários parlamentares fazem isso. De todos os partidos, por favor, aqueles conspiratórios que acham que eu penso que existe um partido perfeito e um partido que não é perfeito, todos os partidos, alguns fazem mais, alguns fazem menos. E quando eu falo vários parlamentares de todos os partidos, eu estou saindo desde o vereador até o deputado federal, até o senador, óbvio. O cara tem uma verba de gabinete, ele contrata pessoas que não vão trabalhar, que vão estar lá simplesmente para pegar essa verba de gabinete e combina com essas pessoas. Olha, eu estou contratando vocês, parte do salário vocês me devolvem. Se o cara não concordar em devolver parte do salário, ele vai ser exonerado, simples assim. Aí o que acontece? Esse cara está cometendo, lógico que ele está cometendo um crime, é lógico que isso não é uma coisa bonita. A gente sabe que nesse caso em específico não é crime. Nesse caso em específico, é simplesmente uma... Se isso aconteceu nesse caso, não é crime. Não é crime porque não é do PT. Então, se isso aconteceu no caso da família Bolsonaro, é tão somente um valor merecido que o Brasil não paga para eles. Aí, como o Brasil é um país muito ruim que não paga para eles o tanto que eles merecem, eles arrumaram uma forma de receberem o que é merecido. Então não é crime. Mas o que eu estou querendo explicar aqui? Imagine o seguinte, eu vou explicar, né? Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance nesse momento. Por favor, quem puder compartilhar, eu agradeço muito. Eu não tenho transmissão no Facebook hoje, então se vocês puderem compartilhar no Facebook, eu agradeço muito. Eu vou explicar para vocês um caso que dá, para você principalmente, você eleitor do Bolsonaro que está assistindo aqui, eu vou explicar para você como que você vai entender mais ou menos o que acontece. Mas não vou falar o caso da família Bolsonaro, porque o caso da família Bolsonaro não é crime. O caso da família Bolsonaro é assim, é um dinheiro que esse motorista recebeu, que na verdade a sociedade deve para a família Bolsonaro. Então não é crime, eles receberam esse dinheiro, tão somente porque eles são pessoas honestas, que não são corruptas e batalham pelo bem da família tradicional brasileira, então não é crime, fiquem tranquilos. Eu vou falar com vocês esse caso que aconteceu com outro parlamentar, tá? Não vou falar da família Bolsonaro, que no caso da família Bolsonaro não é crime. Eu vou falar com vocês o caso de Flávio Comunista, que é um deputado do PT. Flávio Comunista, deputado do PT, eleitor do Bolsonaro, ele fez a seguinte coisa. Olha que coisa feia que o Flávio Comunista fez. Depois que Flávio Comunista, eleitor do... Não é o Flávio Bolsonaro, não, tá? É o Flávio Comunista, eleitor do PT. O caso do Flávio Bolsonaro não é crime. O caso do Flávio Bolsonaro é só uma coisa que aconteceu lá, que rapidinho vamos descobrir. Flávio Comunista, eleitor do PT, foi eleito, né? Porque ele é petista e distribuiu o pão com mortadela pra galera, foi eleito, né? Mais ou menos assim. Distribuiu o pão com mortadela, foi eleito. Mas não é só isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer assim, ele foi eleito, quando ele foi eleito, ele passou a receber o salário dele, ele passou a receber auxílio moradia, ele passou a receber verba de gabinete. Passou a receber tudo isso. Mas ele pensou assim, eu posso receber mais. Como ele é Flávio
comunista do PT, né, uma pessoa de um partido muito corrupto, ele virou para as pessoas e falou assim, para os amigos dele, para os comunistas amigos dele, João Comuna, eu vou te contratar para o meu gabinete, aí no meu gabinete você vai ganhar R$5.000, mas eu só te contrato se você me devolver 2.500. Aí assim foi. Assim o Flávio Comunista do PT contratou João Comuna, contratou Bastião Militante, contratou um monte de petista e colocou lá na Assembleia, né, para trabalhar com ele dentro do escritório dele, do gabinete dele, tudo recebendo dinheiro público. Que coisa feia, gente. Tudo recebendo dinheiro público. E aí, o Flávio Comunista do PT, não é o Flávio Bolsonaro, é o Flávio Comunista do PT. O Flávio Comunista do PT começou a receber por fora esse dinheiro, que na verdade seria o salário dos funcionários públicos que ele teria direito de conquistar. Aí o Flávio Comunista do PT combinou com o motorista dele, que é o Joãozinho Che Guevara. Virou, ô Joãozinho Che Guevara, é o seguinte, eu não posso receber esse dinheiro no meu nome não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a galera para depositar tudo para você. Aí de vez em quando você me passa um bocado, me passa mais outro, me ajuda a pagar, por exemplo, uma casa que eu quero comprar. Aí Flávio Comunista do PT, lá do Nordeste, ele desviou o dinheiro público, desviou o dinheiro público através da apropriação de parte do salário das pessoas que eles poderiam contratar como parlamentares. O dinheiro do Flávio Comunista do PT entrou dentro da conta do Joãozinho Che Guevara, que era motorista do Flávio Comunista do PT, e Joãozinho Che Guevara ficou mandando esse dinheiro aí Joãozinho Che Guevara ficou mandando esse dinheiro aí para a família do Flávio Comunista do PT e tal. Isso é errado. O que o Flávio Comunista do PT fez lá no Nordeste brasileiro, contratando um monte de comunista para trabalhar dentro do escritório dele, com dinheiro público e se apropriando de parte do dinheiro dessas pessoas, é errado. Já no caso do Flávio Bolsonaro, não existe crime. Vocês precisam entender que no caso do Flávio Bolsonaro não existe crime porque ele é um defensor da família, dos bons costumes e luta contra o comunismo. Então é outra coisa. Por favor, não digam que no caso dele teve crime. Mas no caso do Flávio Comunista do PT teve. Espero que vocês tenham entendido como que o PT faz coisa errada e que vocês tenham entendido que nesse caso em específico, porque não é do PT, não é errado, né? Então eu acho que deu para o eleitor do Bolsonaro entender. E eu gostaria de convidar vocês, eu acabei de criar um partido, eu criei um partido no Brasil, filiação gratuita, vocês bastam se declarar desse partido, vocês já estão nesse partido, que é o PDD, Partido do Deboche. O Partido do Deboche, você só precisa ter preparação física, principalmente região abdominal, que são 4 anos rindo da política brasileira. E durante esses 4 anos a gente precisa fazer bastante alongamento de face também, porque rir demais faz doer essa parte aqui do corpo. Então, nós exerceremos aí a nossa livre expressão do deboche. O partido, o PDD, Partido do Deboche, vai trabalhar no sentido de rir do eleitor do Bolsonaro e agora, em especial, rindo também do Bolsonaro, que achou que estava blindado. Ele achou que chegaria à presidência e ia presidir tranquilamente, agora ele conhece o braço pesado da mídia que chantageia para que ele governe só para as elites. Dimas Prado, muito obrigado, Dimas Prado, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Raimundo Barbosa, que diz: Léo, em 2019 vou criar uma web rádio, posso retransmitir os seus programas? E agora os Bozos são corruptos? Não, os Bozos jamais seriam corruptos. Na verdade, toda vez que você vê um caso em que a família Bolsonaro recebeu algum dinheiro público de uma forma que não seria indevida, considere como merecimento. Você tem que pensar na família Bolsonaro como sendo uma família que luta contra a corrupção, uma família que luta contra o kit gay, contra a mamadeira de piroca. Então, tudo que a família Bolsonaro fizer, por mais que possa parecer corrupção, principalmente se fosse feito por um parlamentar do PT, no caso dos Bolsonaros não é corrupção, porque são pessoas que lutam contra a corrupção. Então, se eles exercerem qualquer tipo de corrupção, não é corrupção. Muito obrigado, Diário de Yasmin e Pandas Kawaii. Eu sou motorista, recebo todo mês 100 mil. Por que ia pedir
24 mil para alguém, né? Você falou outra coisa muito interessante, né? O cara tava recebendo 100 mil na conta dele como motorista, né? Tipo assim, de Fórmula 1. Aí ele vai pedir 24 mil pra quê? Né? Tá, gente, vamos cair na real, né? Tá feio. Mais feio do que a situação é imaginar que tem gente aí defendendo essa situação. E deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Muito obrigado às pessoas que estão ajudando aqui no crescimento dos canais. E olha, eu vou colocar aqui que um Xará Sakamoto falou: há algo a esconder ou o novo governo não consegue se comunicar. O ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele foi indagado acerca do Caixa 2. Lembrem-se que estamos falando do Caixa 2, que não é crime porque ele recebeu o perdão do Sérgio Moro. Mas ele não recebeu o perdão do Sérgio Moro simplesmente porque recebeu o perdão do Sérgio Moro. Não. Ele recebeu porque ele pediu desculpas. Então, o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, que pediu desculpas por causa do Caixa 2, ele foi entrevistado e ele tentou usar a velha façanha de sempre, que é dizer que o PT roubou mais. Só que agora existe uma diferença básica, gente. Agora o PT não é mais o governo em questão. O governo em questão é o governo Bolsonaro. E como o governo em questão é o governo Bolsonaro que vai levar pancada, simples assim. Não adianta as pessoas que foram escolhidas para fazerem parte do governo Bolsonaro tentarem falar que o PT roubou e que por isso eles podem roubar. Os jornalistas não vão cair nessa. Mas eu estou falando só dos jornalistas. Não se preocupe. O eleitor do Bolsonaro, ele aceita esse pedido de desculpas, principalmente porque o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro terminou a entrevista dizendo que ele já se desculpou com Deus. Parece, gente, com toda sinceridade, parece brincadeira, mas não menosprezem o poder dessa frase. Nós estamos falando de um político que foi eleito por causa de uma pressão de igrejas evangélicas que mostravam em telões o kit gay e a mamadeira erótica. Essa população de evangélicos que votou no Bolsonaro por causa do kit gay e da mamadeira erótica, por incrível que pareça, eles perdoam qualquer tipo de crime desde que a pessoa diga que já se desculpou com Deus. Parece brincadeira, mas é assim. Para essas pessoas que votaram no Bolsonaro, qualquer lixo que fizer parte do governo Bolsonaro, que peça perdão a Deus publicamente, está perdoada. E o mais interessante, para resolver o problema com Sérgio Moro, basta pedir desculpas publicamente. Para resolver o problema com a base de eleitores do Bolsonaro, basta pedir perdão a Deus. Aí eu falo com vocês com toda sinceridade. Eu nem sei se a nossa expressão de deboche vai funcionar muito. Porque pode ser que a gente tente falar com os eleitores do Bolsonaro. Vocês estão vendo? Vocês tiraram o PT falando que o PT era corrupto e vocês colocaram no lugar políticos bem mais corruptos e com um pequeno detalhe. O PT pelo menos governava para os mais humildes. Agora vocês colocaram no poder corruptos que governam só para as elites. E agora? Aí eles vão virar e falar, corruptos não. São corruptos convertidos. Eles foram corruptos, mas já pediram desculpas. E agora que pediram desculpas e pediram perdão a Deus, eles são convertidos. Por incrível que pareça, existe uma quantidade gigantesca de estelionatários, uma quantidade gigantesca de criminosos que estão nas igrejas evangélicas e dentro dessas igrejas evangélicas eles são reis, porque eles levaram para os fiéis a ideia de que eles pediram perdão. Bom, tem uma pessoa que é conhecida no Brasil inteiro pelo assassinato de uma atriz que é o Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua, ele foi condenado junto com a esposa, ex-esposa dele, pelo assassinato da Daniela Pérez. Existem teorias de que o assassinato da Daniela Pérez seria
uma prática de uma seita satânica, né? Cada um veio com uma teoria. A teoria dele seria de que ele não teve a intenção de matar, né? Que seria a teoria que qualquer advogado faria uma proposta para ele para falar. Ele não teve a intenção de matar, eles tiveram só a intenção de tentar esconder o fato que ela já estava morta. Mas uma coisa é fato. Esse camarada que foi condenado pelo assassinato de uma colega de trabalho que chocou todo o Brasil, hoje é galã dentro da Igreja Batista da Lagoinha, aqui de Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia, não interessa a vida pregressa das pessoas quando se trata do atual eleitorado do Bolsonaro. A única coisa que interessa para eles é o fato que a pessoa pediu perdão a Deus e agora é um cristão convertido. E o mais interessante, praticamente nenhuma dessas igrejas pratica o cristianismo. Então, ou seja, eles não são cristãos convertidos. Eles são, na verdade, interesseiros que continuam sendo as mesmas pessoas que eles eram quando eram estelionatários, quando eram estupradores, quando eram assassinos, quando eram traficantes. Só que agora eles acharam uma nova sociedade que não leva em conta o que eles eram no passado. Por isso que dentro desse contexto às vezes acontecem coisas bizarras. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o eleitorado que vai constantemente aceitar os pedidos de desculpas desse governo que está no poder. O nosso ponto de vista era que esse governo perderia o apoio do eleitorado assim que chegasse no poder e fosse desmascarado. Só que a coisa não é bem assim. Esse governo vai continuar alienando os eleitores, porque é assim que a bancada evangélica faz, é assim que os pastores falsos fazem. Eles cometem erros bárbaros e simplesmente falam que foram motivados pelo Satanás. Satanás tentou me destruir. Ah, foi o Satanás que fez minha mão fazer isso. E eles são perdoados naqueles contextos e continuam enriquecendo. Por incrível que pareça, para você se tornar missionário, pastor dessas igrejas, quanto pior for o seu passado, mais aceito você é. E a explicação para isso é muito simples, gente. Porque as pessoas que procuram esses lugares, normalmente, elas têm uma consciência pesada de algo que elas fizeram no passado. E o que elas mais querem é conhecer alguém que tinha um passado podre e conseguiu se converter e fazer sucesso. Então, essa é a matéria-prima que a gente tem para trabalhar hoje. Esse é o tipo de pessoas que a gente tem para trabalhar. Pessoas que estão dispostas a aceitar a corrupção desde que o corrupto peça perdão a Deus. Raimundo Barbosa, o Moro, foi questionado hoje sobre o dinheiro do motorista e não falou nada. A máscara do Moro caiu. Essa do carro da Chevrolet foi boa. Muito obrigado, Raimundo Barbosa, pelo superchat. Sarita Carvalho, para juízes, metade pensa que é Deus, a outra metade tem certeza. Onyx pensa que Moro pertence à segunda parte. A gente precisa admitir que a Sarita Carvalho falou uma grande verdade. É uma metade que pensa que é Deus, uma outra metade que tem certeza. Não vamos dizer a metade que aí dentro do Poder Judiciário existem algumas pessoas boas. O problema todo é que esse Poder Judiciário está cedendo lugar a um poder aessiário, que é um grupo de pessoas que só se preocupa, obviamente, com os interesses das elites que eles acabam pertencendo. Né? Porque como eles têm poder de tomada de decisão, ainda que eles não sejam empresários, eles acabam pertencendo a esse poder aessiário. Léo, eu vou pegar uns 50 mil ali no banco, é mais ou menos o que estou precisando. Depois eu peço desculpa. É isso mesmo, Aparecida. Não pague e pede desculpa. Resolve o problema de uma forma muito tranquila. Tudo que você quiser fazer é só pedir desculpa depois. Olha, pessoal, Léo, motorista ganha bem no bolsolão. Isso que é valorização de todas as atividades profissionais. A gente precisa parabenizar o Bolsonaro. Porque em lugar nenhum do mundo a gente vai achar um motorista que não seja motorista de Fórmula 1 que ganhe um valor desse, né, gente? Na verdade, os bolsonaros eles estão supervalorizando a atividade profissional. Léo, interessante não se lembrar de um empréstimo de um valor tão alto. Olha, vamos cair na real, né, gente? Olha, o Bolsonaro,
Quando o Wilton Santos falando, Onyx pediu perdão a Deus, exatamente, pediu perdão a Deus, está perdoado. Olha, quando o Bolsonaro tentou ludibriar os eleitores dele, contando a história de que ele recebeu o dinheiro da Friboi, mandou o dinheiro para o partido, recebeu o dinheiro de volta, que o dinheiro não é o mesmo, e os eleitores dele caíram nessa história, ali eu vi que desandou tudo. Ali eu vi que, olha, com toda a sinceridade, qualquer coisa que o Bolsonaro disser vai ser aceita pelo eleitorado. Eles estão num nível de alienação política, de fanatismo bolsonariano tão grande, é uma coisa assim, tão impressionante, que qualquer coisa que ele disser os caras vão acreditar. E por isso que eu falo, não vamos tentar mudar a política, vamos concordar que a gente precisa nesse momento é ser deboche. Muito obrigado, Sueli Souza, boa noite, Léo. Não duvido que ele vai inventar outro atentado contra ele para fugir da perseguição da imprensa, que agora o foco é eles, sem respostas para fugir. Olha, Sueli Souza, eu tenho uma outra visão a respeito do que está acontecendo com o Bolsonaro, gente, que é o seguinte. Eu imagino que o Bolsonaro está sendo chantageado porque ele tentou fugir dos compromissos de campanha. Bolsonaro tem como compromissos de campanha um liberalismo extremo. Dentro desse liberalismo extremo, ele tem que entregar pautas covardes com a população, como, por exemplo, reforma da Previdência, reforma trabalhista. São pautas que o Bolsonaro prometeu para as elites, mas ele percebeu que são pautas covardes. O próprio Bolsonaro já falou que a reforma da Previdência, da forma como ela está escrita, é uma coisa covarde contra os idosos. No entanto, o Bolsonaro agora percebe que não é tão fácil assim. Hoje começa a ficar fácil até para o eleitor do Bolsonaro entender que a Dilma não era burra, a Dilma estava sendo chantageada. Porque o eleitor do Bolsonaro colocou na cabeça dele que a imprensa falava mal da Dilma porque a imprensa tinha razão contra a Dilma. Não, era chantagem, simples assim. Todo o bombardeio que aconteceu contra a Dilma era só uma tentativa de pressionar a Dilma para fazer a pauta da imprensa. Ela foi forte, ela preferiu perder o cargo dela de presidente do que se corromper. O Bolsonaro agora, eu quero saber o que ele vai fazer com toda sinceridade. Porque olha só, o que a imprensa está fazendo com o Bolsonaro hoje é uma chantagem para o Bolsonaro adotar as pautas covardes que ele prometeu. Ele começou a querer voltar atrás dessas pautas covardes e agora eu quero ver se o Bolsonaro vai ter a coragem que a Dilma teve de colocar o próprio mandato à disposição e enfrentar um processo de impeachment para não ter que lutar contra o povo. Porque, olha, com toda sinceridade, se a Dilma quisesse continuar na presidência, era só ela negociar com os parlamentares do PT dentro do Congresso para não votarem contra o Eduardo Cunha. Simples assim, o Cunha estaria hoje reeleito deputado, obviamente, e a Dilma teria terminado o mandato dela. Tem gente que até fala que ela deveria ter feito isso. Mas o que eu quero dizer nesse momento é uma coisa muito simples. A Dilma caiu porque ela não quis participar dessas falcatruas. E agora eu pergunto, o político mais honesto do mundo vai ceder à pressão da imprensa e adotar as pautas contra a população? Ou será que o político mais honesto do mundo vai desafiar a imprensa e governar conforme as próprias convicções? Que ele mesmo já falou que ele é contra a reforma da Previdência. A chantagem que a imprensa está fazendo sobre ele hoje é para ele voltar atrás e ser a favor da reforma da Previdência. A chantagem que ele está recebendo hoje é para colocar o Temer no governo. A pergunta que eu faço para vocês é muito simples. Será que o político mais honesto do mundo vai ficar desonesto assim que ele percebeu que a presidência da República não é uma coisa tão simples como ele imaginava quando ele estava do lado daqueles que criticam? Então, enfim, hoje ele começa a pagar pelo que ele fez. Que hoje ele começa a sentir na pele o que significa ser presidente da República e não poder presidir, porque nós vivemos uma política covarde que não deixa que a população tenha representação. Cláudia Silva, e olha, eu não estou falando contra a democracia. O Bolsonaro é a democracia. Por mais que as pessoas que votaram contra ele não queiram admitir isso, e por mais que a gente precise admitir que as eleições foram fraudadas, o
O Bolsonaro é a democracia e hoje vocês vão ver que o Bolsonaro não vai poder governar conforme o que ele gostaria de fazer. Isso porque as elites não vão deixar. Toda vez que o Bolsonaro se colocar contra qualquer pauta liberal, várias coisas sobre ele vão acontecer. E vocês lembram que eu tinha falado que vários parlamentares, vários políticos e até pessoas do Poder Judiciário brasileiro estão chantageadas por alguém? Tem alguém aí ao redor do mundo que sabe muita coisa sobre os brasileiros? E pode ter certeza que não é difícil saber. Os caras estavam gravando as conversas da Dilma. Vocês acham que o cara que tem condições de gravar a conversa da Dilma e sabe que um governo é formado por presidente, deputados, senadores, prefeitos, governadores, quem tem tecnologia para gravar a conversa de um, grava de todo mundo, né, gente? Às vezes não tem tempo de escutar, mas no momento em que o cara é eleito presidente, o cara fala, agora vamos escutar as conversas do Bolsonaro ao longo dos últimos 12 anos para a gente ver o que a gente pode fazer com ele para que ele sempre faça o que a gente mandar. No final da fritada dos ovos, eu vou falar com vocês com toda a sinceridade, os políticos mais honestos da política brasileira são aqueles que foram perseguidos durante todo esse tempo e precisaram inventar provas contra eles. Porque no caso do Bolsonaro, né, as pessoas estão falando, peraí, você acredita na história do Bolsonaro, mas não acredita na delação do Palocci. Ó, vamos comparar as coisas. No caso do Bolsonaro, primeiro encontraram o dinheiro. E do dinheiro estão partindo para os fatos. No caso do Lula, eles apresentam os fatos, mas não conseguem mostrar o dinheiro. Tipo assim, o Palocci fala, aconteceu isso, mas ele não consegue mostrar o dinheiro. No caso do Bolsonaro, eles mostraram o dinheiro. E agora eles estão querendo a explicação para entender o que aconteceu. Simples assim, né? Primeiro no crime, olha, existe uma diferença muito grande em falar, olha, mataram alguém ali. Ou dizer, tem um corpo ali no chão de uma pessoa morta. A partir daquela pessoa morta, vamos procurar quem matou. Agora, falar que mataram sem ter o corpo é mais difícil, né? Aí dá pra gente entender a diferença. Boa noite, estou adorando eles se atacando pelo botim e as corrupções aparecendo. Mas por que agora? Elites e evangélicos já ameaçando? Cláudia Silva, muito obrigado. Cláudia Silva, eu acho que é isso. Eu acho que as elites já estão mostrando pro Bolsonaro quem manda na presidência e estão mandando a seguinte mensagem para ele. Olha, Bolsonaro, se não governar conforme nossas ordens, você cai. Mas não cai. Não cai. Não cai porque quem vota num cara por causa de kit gay e mamadeira erótica, com toda a sinceridade, acredita em tudo que esse cara disser. O detalhe é que agora os pastores podem ficar revoltados e os pastores podem decidir não apoiar o Bolsonaro mais. Eles vão falar que o Satanás enganou. Satanás nos enganou. O Bolsonaro não é bom. Bom é o Mourão. Né? Dá até rima. Muito obrigado, Cláudia Silva. Muito obrigado, Sofia. Léo, parabéns pelo trabalho. A resistência será fundamental. Nós te ajudaremos com o computador, pois reconhecemos seu papel. Nessa resistência, só não poderemos te emprestar 24 mil. Saúde para a Luísa. Vocês já pararam para pensar se chegasse 24 mil na minha conta e depois eu dissesse, não, eu emprestei esses 24 mil pro cara. A pessoa ia coçar a cabeça e falar assim, como assim? Como é que é? Você emprestou 24 mil para uma pessoa? Qual que é a contrapartida? Vamos esperar. Talvez tenha a venda de um carro do Bolsonaro para esse rapaz no valor de 24 mil. Vamos bater palma e falar, era verdade. Mas é muito estranho, né? É muito estranho. Bolsonaro se enrola cada vez mais e diz que não registrou empréstimo no IR. Olha, gente, as origens de transações financeiras, principalmente dos políticos, elas precisam ser registradas. Não é só chegar e falar que emprestou dinheiro, não. Não vai dar, gente. Não vai dar. A melhor coisa que o Bolsonaro faz agora é parar de tentar explicar isso para jornalistas, fazer lives explicando para os seus eleitores que é o Satanás que está querendo derrubar ele. Bolsonaro, vou te mandar aqui a dica derradeira que resolve esse problema, tá? Toda vez que um pastor corrupto dentro de uma igreja começa a ser desmascarado, pegaram, por exemplo, coisa que acontece direto, tá, gente? Não pensem que acontece pouco. Eles pegam o pastor
dentro das áreas reservadas da igreja, fazendo sexo com adolescente. Infelizmente acontece. Aí o que o pastor fala? Demônio me possuiu para me destruir. O que o fiel faz? Meu Deus, salve o pastor desse demônio maligno. Agora, Bolsonaro, resolve o problema de uma vez. Não precisa acabar com a sua opinião a respeito da reforma da Previdência. Mantenha suas convicções, não aceite a reforma da Previdência. Eu vou te falar com toda a sinceridade, da mesma forma que você conseguiu enganar seu eleitorado falando que aqueles 200 mil que foi para sua conta, foi pro partido e voltou para sua conta, não eram da Friboi, você vai conseguir sair dessa. Cara, presta atenção. Você ganhou a eleição por causa de um kit gay mentiroso. Você ganhou a eleição por causa de uma mamadeira erótica. Você acha que você precisa explicar alguma coisa para jornalista? Seu eleitorado é tão bobo que é só você falar que o Satanás está querendo te destruir e que Deus não vai deixar o Satanás te destruir. Acabou o problema. Não se deixe abater por esse tipo de coisa. Digamos que a sua clientela aceita qualquer coisa. Fica tranquilo. André Gerbelli, Previdência onde juiz ou senador ganha 15 mil e é paga por pessoas que ganham R$ 937 reais. É justa para você? Isso é pirâmide. E vocês estudem. André Gerbelli. Olha, André, eu vou te falar com toda a sinceridade. Eu preciso admitir que a gente precisa sim de um teto na Previdência. Mas a reforma da Previdência não está preocupada com esse teto. Com toda sinceridade. A reforma da Previdência está preocupada em criar uma situação para que a Previdência Social fique inviável para que as pessoas migrem para a Previdência privada. Eu vou falar com você com toda sinceridade. Se a Previdência não fosse uma coisa boa, você acha que os bancos estariam pressionando a Previdência Pública para acabar, para eles começarem a oferecer a Previdência privada? Cai na real. É claro que existe sim um pouco de sentido nos argumentos que eles trazem, porque se eles trouxessem argumentos puramente imbecis, eles não conseguiriam convencer ninguém. Mas você precisa pensar um pouco. Qual o risco que é maior? O risco de você acabar com a previdência privada e ter várias pessoas nas ruas passando fome, em situações de dificuldade, porque o banco que estava fazendo uma previdência, você acabar com a previdência pública, né? E ter várias pessoas nas ruas passando dificuldade, porque o banco que fazia a previdência privada sumiu? Ou você acha que é melhor a gente ter uma previdência pública, porque no final das contas, queira ou não queira, a entidade mais forte que existe no país continua sendo o Estado, né? Tipo, eu entendo o que você quer dizer. Você quer ser liberal, você quer vir para essa ideia da pirâmide, mas eu não morro dessa isca, não. Eu vou te contar uma história que eu gostaria que você pesquisasse. Qualquer pessoa que está aqui que for a favor da previdência privada em substituição da previdência pública, eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito disso, tá? Antes, eu gostaria de agradecer. Passamos de 2.000 pessoas assistindo ao vivo. Eu queria convidar você que está assistindo por aqui para compartilhar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, convidar pessoas, porque assim a gente consegue aumentar o alcance da transmissão. Não estou transmitindo no Facebook esses dias porque eu estava tendo muitos problemas. Na Inglaterra, onde eu estava estudando, eu recebi uma mensagem do professor da escola que eu estava estudando dizendo que eles estariam começando uma greve. Eles realmente começaram uma greve. A greve deles é porque o sistema privado de previdência decidiu modificar a lógica da previdência. A lógica da previdência, que está sendo vendida na Inglaterra há muito tempo, agora vai ser modificada com o carro andando. Ou seja, as pessoas estão pagando previdência privada há vários anos com o sonho de aposentar com um determinado valor e a previdência na Inglaterra começou a ser modificada. Agora a previdência vai seguir a regra de mercado. O que significa que os bancos, o risco do banco vai ser compartilhado com as pessoas que estão fazendo previdência privada. Então se a ação de um banco cair para 50% do valor, você que esperava ter uma previdência privada de 100 mil reais, você vai ter de 50. Eu estou falando para você uma coisa que aconteceu na Inglaterra, não é possibilidade. Então, com toda sinceridade, cara, olha, a previdência pública ainda é muito mais segura, por mais que você não queira acreditar nisso. Na crise do capitalismo, um dos maiores bancos do mundo quebrou. E o Estado continua de pé. Por quê? Porque o Estado somos nós. Simples assim. Será que
Túlio Nogueira, será que sou eu que estou alucinado ou a intervenção em Roraima que Temer anunciou hoje é um plano para futura guerra com a Venezuela? Os soldados já foram treinados no Rio, cuidado com distrações. Túlio Nogueira fala uma coisa que a gente precisa levar em conta. Pode ser que eles já estejam posicionando soldados em Roraima para criar uma condição entre Roraima, né, e Venezuela. Criar uma condição lá de um ataque forjado, tipo o caso das Torres Gêmeas, para a partir desse ataque falar a Venezuela que atacou o Brasil. Não se esqueçam que a Rússia já declarou apoio à Venezuela, ou seja, estaremos com certeza sacrificando soldados brasileiros para pagar dívida de campanha do Bolsonaro. Cristo Vive Silva, diante de tudo que assisti nos últimos anos e nos últimos dias, chego à conclusão que o meio político é como um chiqueiro, sem exceções. As histórias se repetem. Cristo Vive Silva. Pessoal, eu vou falar sobre o que o Cristo Vive Silva falou. Mas eu preciso pedir vocês desculpas, porque eu sei que eu vou magoar muita gente. E eu peço desculpas antecipadas por isso. Porque eu vou falar aqui de todos os políticos. Eu não estou tirando nenhum dessa regra exatamente para que ninguém se sinta ofendido diretamente. Eu estou falando do ser humano. O ser humano é egoísta, o ser humano é ele em primeiro lugar. Olha, se existir algum ser humano que segue a essa regra, estamos falando, talvez, da reencarnação de Jesus Cristo. Se existir algum ser humano que foge dessa regra, talvez estejamos falando de uma criança ou um adolescente, mas não de um político. O político é, em geral, egoísta, e a ideologia do político é o produto que ele tem para vender. A gente pode, eu conversei sobre isso com o Cássio hoje, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou falar sobre isso ao vivo. A ideologia é aquilo que o político tem para colocar na prateleira do comércio dele. Eu estou falando de todos os políticos. O político é como qualquer comerciante. E você precisa entender o político como um comerciante, porque assim você para de se iludir, para de defender os políticos e escolhe aquele político que representa o que você quer. Ou seja, você precisa defender o que você quer e procurar quem tem o que você quer para te oferecer como político. O político, ele é completamente egoísta e o que ele oferece como ideologia, ele oferece para vender. Como que ele recebe? Votos. Simples assim. Eu vou falar com vocês a história de Seu João Comerciante. Seu João Comerciante viu uma oportunidade de começar a vender produtos orgânicos porque ele notou que as pessoas estavam morrendo de câncer por causa de agrotóxicos. Seu João Comerciante pensou, existe uma possibilidade de eu ficar rico vendendo produtos orgânicos. Então ele montou Seu João Produtos Orgânicos Limitada e começou a vender produtos orgânicos. Só que porque o produto orgânico é um pouquinho mais caro, as pessoas continuaram a consumir os produtos que são cultivados com agrotóxicos. Seu João fechou o comércio Seu João Produtos Orgânicos e montou a quitanda do Seu João, e o mesmo Seu João que vendia produtos orgânicos agora vende produtos que são cultivados com agrotóxico. E a retórica dele de antes, que era não consuma produtos cultivados com agrotóxico para não ter câncer, ele substituiu pela retórica verduras e legumes fazem bem para a saúde. O que eu estou querendo dizer? O objetivo do Seu João com a primeira empresa não era fazer o bem para ninguém, o objetivo do Seu João na segunda empresa não era fazer o bem para ninguém. Sempre foi ganhar dinheiro. A diferença foi que antes ele imaginava que uma determinada coisa daria dinheiro, depois ele passou a perceber que aquela coisa não dava dinheiro, então ele mudou para a coisa que dá dinheiro. Simples assim. Por que eu faço uma comparação com os políticos? Nós vivemos numa situação em que os políticos mais inteligentes, eles escolhem em cima do que eles vão trabalhar, ou seja, eles escolhem o produto que eles vão vender
para que aquele produto seja colocado numa prateleira ideológica e aquele produto consiga ser vendido. No lugar de vender aquele produto e receber a troco daquele produto dinheiro, eles recebem os votos. Então, nunca e sob hipótese alguma, firmem a cabeça de vocês sobre políticos para que vocês não se decepcionem. Procurem entender as ideologias. Agora, por que é muito importante a gente fazer campanhas para determinados políticos? Porque são eles que têm esses produtos para vender. O que eu quero dizer é o seguinte: se você quisesse comprar produtos orgânicos naquela época que o seu João tinha quitanda de produtos orgânicos, é ele que tinha para vender. Então é ele que você tinha que procurar. Quando eu penso num Brasil soberano, de esquerda, quem que está vendendo essa ideologia hoje é o PT, quem que está vendendo essa ideologia hoje é o Ciro Gomes, mas é porque eles têm amor ao Brasil e amor ao próximo. Eu acho, com toda sinceridade, que eles têm amor a eles e eles imaginam que a maioria da sociedade tem esse tipo de ideia e vai votar neles. Eu quero dizer mais ou menos isso que vocês estão escutando. Que Joãozinho comunista, candidato a deputado federal, ele pode mudar de ideia e virar Joãozinho super liberal nas próximas eleições, se ele perceber a mesma coisa que o seu João percebeu. Olha, ninguém quer comprar produtos orgânicos, o povo quer comprar algo mais barato, o povo quer comprar legumes. O que significa que o político ele quer ser eleito. O que ele tem para oferecer como ideologia é para conquistar o seu voto. Então você precisa entender das ideologias e entender quem está vendendo aquela ideologia naquele momento. Mas isso dá para a gente a conclusão de uma coisa muito séria. À medida em que o povo vai mudando de ideologia, os comerciantes, ou seja, os políticos, também vão mudando de ideologia. Prestem atenção no que aconteceu no Brasil. Imaginem vocês que a gente tem uma situação em que seu João precisa decidir o que ele vai comprar de refrigerante. Imaginem vocês que foi feita uma campanha publicitária da Pepsi no Brasil e o povo passou a gostar mais de Pepsi do que de Coca-Cola. E mais, imaginem vocês que foi feita uma super campanha publicitária no Brasil de que a Coca-Cola causa câncer. A gente tem uma situação extremamente drástica nesse momento. O mesmo seu João, que antes vendia Coca-Cola adoidado e adorava a Coca-Cola porque a Coca-Cola dava lucro, agora ele para de vender a Coca-Cola e começa a vender a Pepsi porque a Pepsi fez uma super campanha dentro do Brasil e divulgaram ainda que a Coca-Cola faz câncer. Então o pessoal do fake news divulgou que a Coca-Cola faz câncer e o pessoal da Pepsi divulgou que a Coca-Cola, que a Pepsi é legal. Por que eu fiz essa comparação? O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, desde 2013? A gente teve uma super campanha de fake news falando que a esquerda é comunista, a esquerda vai destruir o Brasil, a esquerda prega a vagabundagem, a esquerda prega o aborto, a esquerda prega a depravação da família tradicional brasileira. Essa é a campanha que eu comparo com a campanha que o fake news fez falando que a Coca-Cola causa câncer. Em paralelo, a propaganda positiva da direita foi que a direita permite a liberdade econômica, por isso todo mundo vai ficar rico. A direita permite que as outras empresas cheguem no Brasil e por isso as outras empresas vão ficar felizes e vão contratar pessoas no Brasil. A direita permite uma liberdade de comércio, que você vai poder comprar coisas importadas por um preço muito baixo. A direita permite que você seja feliz. Vocês entenderam? Olha, foi uma super propaganda que aconteceu no Brasil. Essa propaganda destruiu o ideal de esquerda com muitos fake news e construiu um desejo pelo ideal de direita através de uma super propaganda da direita, falando que a direita é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eu falo direita, eu falo liberalismo, lógico. Qual que é o resultado disso? Vocês lembram que seu João, que amava a Coca-Cola e oferecia Coca-Cola para todo mundo, de uma hora para outra começou a oferecer Pepsi? A finalidade do seu João não é uma Pepsi que não causa câncer. Às vezes ele nem acreditou no fake news. A finalidade do seu João é atender uma demanda pública e oferecer aquilo que o público está querendo. Se o fake news que a Coca-Cola causa câncer pegou e todo mundo parou de comprar Coca-Cola e está todo mundo comprando Pepsi, seu João vai vender Pepsi, meu amigo. Ele não é bobo, ele quer ter lucro. Ah, mas ele era super amigo do vendedor da Coca-Cola, ele vai virar para o vendedor da Coca-Cola e vai falar, cara,
Eu não quero mais Coca-Cola, mas quem sabe você não consiga um emprego na Pepsi, simples assim, porque seu João é egoísta, ele quer vender. Por que eu faço essa comparação com o seu João? A resposta é muito simples. O político, ele quer, com toda sinceridade, ser eleito, ele quer o poder. O que significa que os nossos políticos jovens que estão começando a construir uma vida política, eles vão começar a atender para o ideal de direita. Se vocês prestarem atenção, os novos comunicadores do YouTube são todos de direita. Você acha mesmo que todos eles acreditam nisso? Não! Não é que eles acreditam nisso. Existe uma demanda social. Eu sou quarentão, eu fui fazer vídeos de acordo com minhas convicções. Os jovens, eles estão todos indo para onde a água do rio vai. Eles estão indo na direção da correnteza, porque obviamente eles vão bem mais rápido se seguirem a correnteza, se seguirem para onde o vento toca. Já os políticos jovens, vocês prestaram atenção no que está acontecendo? Tanto políticos jovens quanto políticos, pessoas mais velhas, eu digo os novos na política, todos os novos na política são liberais, porque é o produto que está vendendo. Então, por que eu falei isso? Olha, Cristo Vive fala, as histórias se repetem, sem exceções. Cristo Vive, o que a gente precisa defender, e eu peço até licença para vocês para que a gente consiga criar uma grande família que discute políticas econômicas, políticas sociais, programas de governos, esquecendo os políticos. Porque, com toda sinceridade, se nós conseguirmos convencer a maioria do povo brasileiro que é melhor um Brasil cheio de indústria do que um Brasil colônia, que é melhor um Brasil saudável, com saúde pública, do que um Brasil apodrecendo, é melhor um Brasil que investe no seu povo do que um Brasil que entrega seu povo como escravo, é melhor um Brasil soberano do que um Brasil colônia dos Estados Unidos. Se a gente conseguir convencer a maioria das pessoas sobre esses temas, automaticamente as pessoas conseguem virar a ideologia das outras. Vou dar um exemplo para você do maior vira-folha de toda a história da política, exatamente porque esse grande vira-folha, ele foi muito extremista nas suas colocações. O mesmo Bolsonaro que hoje fala que as empresas precisam ter mais fôlego, que as empresas nacionais precisam ser vendidas e que o Estado tem que ser mínimo, alguns anos atrás, ele era extremamente protecionista e cogitou a necessidade de fuzilar o Fernando Henrique por causa da privatização da Vale. O mesmo Bolsonaro, que era super radical, mas extremamente nacionalista e protecionista na época que isso vendia, ou seja, na época que esse produto tinha demanda, ele foi se adaptando e chegou no momento em que ele está vendendo o que o povo quer, que é o liberalismo. E hoje nós temos um problema muito sério. Nós temos uma safra, um gado dentro do Brasil que nem pensa política, ele simplesmente vai com o que os pastores mandam. Então, qual que é o grande desafio nosso hoje? Ou libertar essas pessoas das garras desses pastores, ou então conquistar esses pastores. Né? Porque, olha, o pastor de uma igreja pequena precisa entender que ele está sendo manipulado, às vezes, ele precisa entender que é melhor ele ser amigo dos seus fiéis do que ser amigo do dono da igreja. Não sei se a gente conseguiria. Se a gente muda a cabeça dos brasileiros, os políticos vão se adaptar. Simples assim. Mas eu falei isso, Cristo Vive, e peço desculpas para quem ficou ofendido, porque realmente é bem difícil imaginar que os políticos que a gente defende, que as pessoas que a gente admira, na verdade, vão sempre se adaptar àquilo que as satisfaz mais. Simples assim. Ah, mas você defende políticos, você fez campanha pro Haddad? Sim. Hoje, na atual conjuntura, obviamente, as pessoas que defendem aquilo que eu acredito como políticas interessantes são eles. Mas eles podem ser direita no futuro, eles são livres. Não duvide disso. Podem. Afinal de contas, seu João não é obrigado a quebrar tentando vender alimentos orgânicos para uma sociedade que quer os alimentos convencionais. Cristo Vive Silva, como a minha penúltima frase foi sem exceções, qual a sua sugestão para não sermos mais enganados pela direita, esquerda ou centro? Leis duríssimas para todos, como nos Estados Unidos ou China? Gostei, você foi isento. Olha, Cristo Vive Silva, não existe possibilidade, com toda a sinceridade,
do povo comum não ser enganado. Não existe possibilidade. A gente não vai conseguir pegar uma sociedade repleta de pessoas que votaram por causa de um kit gay e transformar uma sociedade de 207 milhões de pessoas em 207 milhões de cientistas políticos. A gente precisa pensar o seguinte, olha, essa massa de manobra, ela não tem consciência política, ela vai sempre fazer o pior para o Brasil. O que a gente precisa fazer? Convencer aqueles que realmente têm poder para evitar que coisas ruins aconteçam. Por exemplo, as Forças Armadas. Se a gente concentrasse o nosso discurso de nacionalismo, nem é um discurso de proteção do PT. A gente está errando muito, que às vezes as pessoas confundem a gente dizer que queremos um Brasil soberano, um Brasil que não seja escravo dos Estados Unidos. Quando a gente fala isso, as pessoas costumam imaginar, não, esse cara está com petismo. Isso não é petismo, isso é nacionalismo. Então a gente precisa desconectar o nosso discurso de nacionalismo de partidos, desconectar o nosso discurso de nacionalismo de políticos e focar nas pessoas que precisam ser nacionalistas. Porque, com toda sinceridade, se as pessoas das Forças Armadas decidirem que o Brasil não vai ser entregue para os Estados Unidos, aquela massa de manobra das igrejas pode estar toda lá pedindo viva Trump, mas não vai ser entregue, simples assim. Porque são eles que usam as armas. Então eu acho que a gente tem que concentrar os nossos esforços exatamente nas pessoas que têm poder e conscientizar as pessoas que têm poder. Hoje, com toda sinceridade, eu faço muitos vídeos, grande parte dos meus vídeos, eles têm a finalidade até de tentar chegar nas pessoas que têm influência sobre o Bolsonaro, para que essas pessoas tentem imaginar um Bolsonaro que governe também para os mais pobres. Porque eu acredito, com toda sinceridade, que o Bolsonaro é muito mais forte e vai durar muito mais na presidência se ele governar para os pobres do que se ele sempre for chantageado pelas elites. Eu acredito nisso. Não sei se ele vai fazer isso, mas é o ponto de vista que eu tenho. Deixa eu agradecer muito a audiência de vocês. Deixa eu falar um pouco, né? Acabou que eu entrei no meio dessa... falando sobre isso. Laércio Alves fala, se você é honesto, faça um partido seu. Laércio, eu te convido. Eu acabei de construir um partido meu. Estou convidando as pessoas. É o PDD. Então, filie-se ao PDD. É gratuito, sempre será gratuito, basta você se declarar do PDD, que é o Partido do Deboche. Estão todos convidados. Deixa eu agradecer muito as pessoas que estão participando, deixa eu contar para vocês como que está a história do financiamento coletivo do computador. Ontem eu iniciei aqui uma solicitação de ajuda para comprar um computador novo para eu fazer a minha live, porque o computador que eu tenho hoje ele está constantemente dando problemas de transmissão, e esse computador que está constantemente dando problemas de transmissão não está dando conta, e eu poderia estar fazendo essa live transmitindo simultaneamente em vários canais ao mesmo tempo. Né? Acabaram de falar comigo que travou e eu vi aqui que estava tudo vermelhinho, mas enfim. O que eu estou pedindo é que as pessoas que puderem ajudar na compra desse novo computador, que por favor ajudem. Qualquer valor ajuda. Tem na descrição desse vídeo as formas que você pode ajudar. Você pode ajudar com transferência bancária, você pode ajudar através da compra de uma das peças da lista do computador, isso é importante, tá? A lista do computador tem lá o link para cada peça. Se você falar, olha, eu tenho condição de comprar essa peça, eu vou comprar e vou mandar. Mas a forma mais interessante de você ajudar, se você for ajudar com dinheiro e não tem valor, tá, gente? Pode ser de R$1 ao valor completo do computador, não tem problema. A forma mais interessante é você adicionar o Clicério de Almeida. Tem o número do telefone dele tanto na descrição, quanto tem o número do telefone dele constantemente aí que ele está escrevendo aí. Porque o Clicério está organizando as pessoas no Clube do Estopa e as pessoas estão fazendo as doações, e assim que as doações acontecem, ele compra as peças. Eu queria trazer para vocês que não viram ainda, eu trouxe no início. Hoje eu recebi a visita aqui da Efigênia. Ela trouxe para mim 2 pentes de memória que já foram comprados pelo Clube do Estopa para esse computador novo. Então, se você puder ajudar com a peça, ajuda bem. Se você puder ajudar com qualquer valor, isso ajuda muito.
Hoje, o Clicério conseguiu levantar o valor de 2 pentes de memória. Ele não só levantou o valor, como ele achou uma distribuidora em Belo Horizonte. E essa distribuidora, ele conseguiu comprar e mandou entregar aqui em casa. Um carinho muito grande da Efigênia que veio trazer aqui em casa. Então tá aqui, ó, a compra de hoje. Eu não sei se é possível enxergar. Ah, eu tô conseguindo enxergar aqui. Mas enfim, hoje o Clicério conseguiu mandar já 2 pentes de memória no valor de R$820. Então, a campanha está funcionando. Eu só queria conversar com as pessoas aqui que são da área de informática, porque tem uns colegas que falaram que, digamos que a configuração que eu escolhi é uma configuração exagerada. Eu falei isso mais cedo. Algumas pessoas viram, mas agora tem 2 mil pessoas assistindo, então fica mais fácil de eu explicar. Parece exagerada a configuração. Acontece que o que acontece num computador de transmissão ao vivo é muito pesado. Ao mesmo tempo, eu estou recebendo na transmissão vários elementos. Eu tenho um elemento aqui, que são os comentários de vocês. Eu tenho outro elemento aqui, que são as capturas da página do Brasil 247. Eu não deixo uma captura, eu tenho que abrir várias telas ao mesmo tempo para eu ir comentando. Essas várias telas abertas, elas puxam muito o recurso do computador e é por isso, às vezes, que não é igual um colega comentou hoje no YouTube falando que é 3% do computador só para transmitir. Não, não é bem assim. Além dessas telas que eu coloquei aqui, eu tenho também o costume de utilizar um cenário virtual. Se eu não estivesse usando esse cenário virtual, essa seria a imagem que vocês receberiam de mim, né? Porque eu não tenho esse cenário bonitão. O que tem atrás de mim é uma tela verde. O que eu faço? A ideia dessa live é alcançar o maior número de pessoas possível. Para que essa live consiga alcançar o maior número de pessoas possível, eu crio um ambiente profissional, porque principalmente o eleitor do Bolsonaro, às vezes, ele não está muito disposto a assistir uma live e escutar aquilo que ele não quer ouvir, mas talvez uma imagem mais profissional acabe chamando a atenção. Mas não é só isso. Tudo isso que aconteceu até agora que eu estou falando com vocês é o que precisa para que a live seja produzida. Agora eu vou falar com vocês no que acontece depois que essa imagem que vocês estão vendo é criada pelo computador. Essa imagem é gravada, porque eu coloco a reprise todos os dias. Além de ser gravada, essa imagem é transmitida. Hoje, ela está transmitindo só no YouTube, porque eu cansei de tentar transmitir no Facebook e dá problema todos os dias. Para transmitir no Facebook, cada transmissão a mais come mais recurso do processador. O meu processador de hoje não é um processadorzinho como o colega imaginou. O meu processador de hoje, que está batendo 100% de uso de recurso, ele é um i7 de 4 núcleos, ele funciona a 3,8 GHz e no Turbo Boost ele chega a 4.2. Essa máquina minha hoje, ela tem 24 de memória RAM. Além de ter 24 de memória RAM, ela tem 2 placas de vídeo. O Wirecast usa só uma, mas eu coloquei uma placa de vídeo 1050 para funcionar o sistema e a minha 9060, eu acho, funciona no Wirecast. Mas o Wirecast usa uma só, o que significa que a outra tá exatamente para poupar a primeira. Então eu coloquei uma placa 1070, o colega falou que é exagero. Não é, é muito fácil. Você vai entrar na página do Wirecast e vai ver quais são as recomendações de hardware, simples assim. Estou falando tudo isso para que as pessoas entendam a importância de eu conseguir trocar de computador para alcançar mais com essa live. É uma coisa que realmente eu estou tentando há muito tempo e vi que sozinho eu não vou conseguir. Então, vou agradecer mais uma vez, porque a campanha está funcionando. Chegou para mim aqui hoje já 2 pentes de memória. O Clicério falou que na segunda-feira ele manda mais 2. Eu não sei se é porque ele já conseguiu mais recurso, mas o que eu sei é que ele está botando o pau para quebrar. Isso, grande parte dessa ideia é dele. Eu estava reclamando demais de computador e ele falou, nós vamos conseguir um computador, que seu trabalho é um trabalho importante. Eu falei, olha, Clicério, eu tenho um pouco de vergonha de pedir, né, e realmente, né, assim que eu pedi, os colegas já vieram falando que eu estou abusando. Não, eu não estou abusando. Eu estou pedindo, eu não estou roubando e não estou obrigando. E o mais importante, você não ajuda só com dinheiro, você ajuda compartilhando isso também. Então, eu acho que nesse momento, o mais importante é
que a gente trabalhe unido nesse sentido. Então, muito obrigado a todos vocês que já ajudaram. Muito obrigado quem puder ajudar, seja com contribuição financeira, seja com compartilhamento da ideia. E eu agradeço muito a vocês. Deixa eu colocar aqui os comentários de novo. Né? Para melhorar a quaf, o remédio é Jair Ladronaro na cadeia. Mito mandando 24 mil para você, novinha. Onyx revela que conspiração para prender Lula vem de 2005. Moro arquitetou em 2005 plano para prender Lula. Revela Onyx. Onde que tá isso? Eu não vi isso ainda não. Será que o Onyx trouxe esse negócio e eu não vi? Posto Ipiranga de Bolsonaro está com gasolina adulterada. Léo, a corrupção do Bozo será abafada? Claro, Isabel. É só uma chantagem para ele aceitar a reforma da Previdência e pronto. Né? Sérgio Paes, lembra, quem puder compartilhar isso, dia 10 tem manifestação Lula livre, então quem puder compartilhar, quem puder divulgar, é muito importante. Dilma Resistente lembra aqui, gente, que eu tenho esse... Twitter, né? Eu coloquei aqui aparecendo embaixo constantemente, mas eu esqueço de falar. Será que os laranjas vão virar bagaço? Pode ser, pode ser, não sei. RM, Léo, você lembra da denúncia da ex do Bolsonaro dizendo que ele recebia dinheiro por fora e depois ela voltou atrás e desmentiu? Lembro? É exatamente o mesmo valor que o motorista está recebendo por mês. Né? Que interessante. Cristo Vive Silva Delgado votou no Bolsonaro, igual Léo Estopa votou no Haddad. Nós dois fomos enganados, você no passado e eu no presente. Não merecia ser bloqueado. Olha, Cristo Vive Silva, eu vou te contar uma coisa. O Delgado não estava participando, ele estava perturbando. E eu deixei por conta do Glicério a decisão de bloquear, porque é o seguinte, eu realmente, eu tenho o coração mole, eu sou muito bobão. E eu não consigo perceber quando uma pessoa está atrapalhando. E eu falei, olha, Glicério, você presta atenção, se a pessoa estiver trazendo comentários que edificam, mesmo que sejam contra aquilo que eu penso, tudo bem. Só que o cara realmente estava tumultuando e eu não teria coragem de bloquear. Eu só bloqueei num dia que já estava uma semana sem dormir, eu estava bravo e um cara estava muito idiota. Eu não teria coragem de bloquear. Mas eu deixei isso por conta do Glicério exatamente porque eu não tenho coragem de bloquear. Então, todo mundo que foi bloqueado já foi liberado novamente. Ontem o Glicério falou comigo. Pelo que o Glicério falou comigo, a estratégia dele é bloquear e depois que passar um mês desbloqueia todo mundo para ver se o povo vai voltando menos agressivo. Né? Então, ele já está desbloqueado. Ele não está bloqueado mais não, mas ele estava só tumultuando, tá? Sebastião Simão, eu poderia estar, mas estou conscientizando bolsominions. Brincadeirinha, bom trabalho, Léo. Pois é, Sebastião Simão, eu poderia estar fazendo vídeos Mamãe Falei, eu poderia estar fazendo vídeos liberaloides de escola austríaca, eu poderia estar fazendo vídeos na banheira de Nutella, mas eu estou humildemente falando sobre política para tentar ver se a gente consegue libertar o Brasil dessa alienação. Muito obrigado pelo superchat, muito obrigado, pessoal, pelas participações, obrigado de coração. O Ingrid Figueiredo fala aqui, já se coloca como participante da manifestação. Kátia Lomar também. Dilma Resistente fala, eu mandei essa notícia do Moro desde 2005 para Jay. Provavelmente ela não viu, hoje ela levou a Luísa no médico, correria total. E hoje para mim foi um dia fantástico. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu hoje. Hoje eu descobri que o papai também pode ser útil. Porque a Jennifer comprou uma mamadeirinha e agora eu posso dar uma mamadeira para a Luísa, porque até então eu não valia nada. Aí hoje eu vou, olha que interessante, você segura uma mamadeirinha e gosta de mim agora também. Porque até então eu era só o não é a mamãe, né? Mas agora que eu tenho uma mamadeirinha que não é a mamadeirinha do Bolsonaro, mas tem uma mamadeirinha comum, a Luísa gosta de mim também. Então eu tô doido pra ir lá pra ver se tem mais leitinho pra dar pra ela, que ela fica quieta comigo. Né? Então, enfim. A Jennifer provavelmente não viu Dilma Resistente, porque hoje o bicho pegou aqui, realmente.
E hoje, inclusive, a Efigênia chegou aqui hoje, tá tudo bagunçado, porque o que está acontecendo, gente? Hoje caiu um relâmpago, queimou o meu roteador e eu cheguei à conclusão que eu preciso modificar a estrutura técnica aqui. Então, digamos que montei uma outra estrutura elétrica para o estúdio para chegar diretamente na rede